Irmãos, então hoje vamos continuar a exposição da carta do apóstolo Paulo a Tito. Da última vez nós compartilhamos com relação ao papel das irmãs mais velhas, como elas deveriam ensinar as mais novas, que tipo de ensino, né, o apóstolo Paulo pediu para que fosse feito na casa de Deus com relação a isso. Então, Paulo vai continuar agora a sua instrução a Tito, começando a falar com os moços. Aqui são homens mesmo, homens jovens, né? Não idosos ou adultos. Então, após ordenar que Tito instruísse os idosos e as mulheres quanto ao seu proceder, de forma que a beleza do evangelho fosse vista em suas vidas, Paulo agora vai aplicar a graça de Deus, como ela se manifesta, como ela deve se manifestar na vida dos moços, dos homens e dos escravos. Aqui Paulo vai incluir na sua instrução. Então, versículo 6, ele começa assim: quanto aos moços, de igual modo. Então, da mesma forma que as moças deveriam dar um bom testemunho e ser ensinadas pelas irmãs mais velhas, assim também deveriam ser com os moços. Então ele diz para Tito: exorta-os para que os moços deveriam ser exortados, encorajados de maneira pessoal, que é o sentido dessa palavra. Lembra que nós falamos que essa palavra é chamar para perto, né? Exortar. Os moços deveriam ser exortados, chamados para perto, ensinados por Tito e também todos os irmãos maduros da congregação, porque esse não era só um papel de Tito. Nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:11, diz assim, por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou. Então, cada um de nós tem esse papel de chamar para perto, de corrigir, de incentivar. Então, essa palavra que é traduzida aqui para exorta, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento e ela indica essa mútua cooperação entre os santos. É uma comunidade que promove a edificação uns dos outros através dessa interação entre os membros. E ela é traduzida por ensinando, vigiando, corrigindo, confortando e auxiliando uns aos outros. Então, assim como as irmãs mais velhas fariam com as moças, os moços também. Tito deveria fazer isso com eles, exortá-los, encorajá-los, edificá-los, e todos os irmãos também deveriam participar desse ministério. E ele vai dizer quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E essa palavra também, criteriosos, a gente já passou por ela várias vezes nessa carta aqui, que é aquela palavra traduzida por sensato, por sóbrio, por equilibrado. E é interessante, né? Parece que ele só dá essa exortação para os moços, que eles sejam criteriosos. 1 Pedro 4,7 diz assim, antes de 1 Pedro, é assim como orientou os presbíteros, as mulheres, Paulo também vai ordenar que os moços sejam criteriosos e equilibrados.
As paixões e os impulsos da juventude deveriam ser controlados, estar subjugados pela nova vida que está operando nos jovens, né? Dirigido pelo Espírito Santo. Como que o apóstolo Paulo disse, se não me engano, aos Gálatas, obrigado, andai no Espírito e não fareis as concupiscências da carne, né? Então, em todas as coisas, os jovens crentes deveriam avaliar bem as consequências antes de tomar ações precipitadas, ser sensíveis ao que mais glorifica a Deus em suas decisões. Então, lá em 1 Pedro 4,7, está escrito assim, ó, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. É a mesma palavra. Está próximo o fim de todas as coisas. Então, agora não é hora de loucuras, de exageros, de dar vazão aos impulsos da carne, mas é para que os santos sejam sóbrios, equilibrados, prestem bem atenção no que estão fazendo, né? E 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Veja, não é para a gente ficar acovardado, mas o espírito que Ele nos deu é de poder, de amor e de equilíbrio. Não é medo e covardia, mas também não é de insensatez e de loucura, o Espírito de Deus. A nova vida que Ele colocou no coração de todos, inclusive dos moços, ela é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de sensatez. Então, um jovem homem, né, que é o que diz essa palavra aqui, um jovem homem, um moço, devido à sua inexperiência e força, tem a tendência de se expor a mais riscos desnecessários, ser inconsequente e impulsivo. Não é verdade? Os homens não assumem mais riscos, eles são mais dispostos a esse tipo de coisa. Imagine, então, um homem jovem. Nós sabemos como é que é. Hoje eu lembro de coisas que eu fiz que hoje eu já não faria. Mas eu era um jovem homem, acho que ainda sou. E como é proveitoso para os jovens quando tem irmãos mais velhos que os ajudam, os exortam a terem autocontrole diante de tantas tentações e dificuldades da juventude, que os ajuda a ver aquilo que eles ainda não percebem, a não cair nas armadilhas, a controlar os seus desejos sexuais, a não fazer loucuras com relação ao dinheiro, ao trabalho e tantas outras coisas que brotam dos impulsos da carne, que estão ali a todo vapor operando num homem jovem ou adulto, mas não idoso. Em Tito mesmo, no 2, versículo 12, ele vai dizer que a graça ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para vivermos neste presente século de uma maneira sóbria, é a mesma palavra, de maneira equilibrada, justa e piedosa. Então, essa é uma ação da graça de Deus em nossas vidas. Ela nos faz renunciar à impiedade, ou seja, aquela vida que não se importa com Deus em nada. Então, ela nos ajuda a renunciar isso
e também as concupiscências mundanas, ou aqueles desejos da carne que vivem brotando. E ela nos ensina a viver no presente século de maneira equilibrada e justa. Tem algumas traduções que traduzem esse sóbrio para paciente, porque a paciência é parte da sobriedade, não é? Saber esperar as coisas. Então, esse é uma graça de Deus, viver de maneira sóbria, equilibrada e justa e piedosa, ou ela nos volta a estar debaixo, né, da direção de Deus e adorando a Deus e considerando Deus em tudo que nós fazemos. Então, com a exortação e exemplo dos irmãos mais experientes, somado ao poder da nova vida de Cristo, da graça de Deus operando, os jovens podem viver uma vida equilibrada para a glória de Deus. Então, Tito deveria exortar os moços para serem equilibrados. E logo em sequência, diz que a graça de Deus nos ensina a viver assim. Então, são as duas coisas juntas. É o poder da nova vida que opera em nós, a exortação dos irmãos, o encorajamento dos irmãos, a observação dos irmãos. Importante quando os irmãos mais velhos observam algum comportamento de insensatez, de loucura, devido às paixões da carne. Quantas vezes a gente já viu um jovem que ele começa a se interessar por uma moça e os irmãos estão vendo que aquilo não vai ser muito bom. Faz parte do corpo, da edificação, que os irmãos exortem, encorajem, alertem. Olha, isso daí é loucura, você precisa ser sóbrio, você precisa ser equilibrado. Então, esse é o primeiro versículo que ele deixa para os jovens. E aí ele vai continuar. Ele vai falar para Tito, ó, torna-te pessoalmente um padrão de boas obras. Então, para esses jovens, e não só para eles, para toda a congregação, Tito deveria ser um padrão, um exemplo de boas obras. A versão a João Ferreira de Almeida atualizada traz assim, ó, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Os estudiosos dizem que Tito tinha aqui, a essa altura, uns 40 anos. Ele tinha mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho. Então, Paulo disse para ele, ó, exorta os jovens, mas você mesmo seja um padrão para eles e para toda a congregação. Tito deveria ser um exemplo para ser imitado pelos irmãos. Tito deveria ser um padrão. O que são padrão de boas obras? De uma vida bela, de uma vida atrativa, de uma vida útil, de uma vida excelente, de uma vida nobre, de uma vida digna, que é fruto da nova vida que foi implantada em seu interior pelo Espírito Santo. Essas são as coisas boas. Lembra que a gente falou do que é bom? Bom é aquilo que é bom para Deus, não o que a gente acha que é bom. E para Deus, coisas boas são essas, coisas belas, coisas atrativas, útil, excelente, nobre, digno. Então, Tito deveria ter uma vida assim, ser um exemplo para os jovens. Então, ele continua, Paulo, no ensino mostra integridade. Paulo volta de novo no tema da doutrina. Lembra que nós estudamos um pouquinho antes, ele tinha falado dos falsos mestres, da doutrina. Então ele volta.
ele vai voltar e vai falar da doutrina que deve ser ensinada, que Tito deveria ser ensinar e como ele deveria ensinar. Como padrão de boas obras, ele deveria ensinar uma doutrina pura, livre de invenções humanas. Isso que quer dizer aqui no ensino, na doutrina, integridade. Ele tem que ser uma doutrina inteira, coerente. A doutrina e o que fala. Precisa ser inteira a coisa. Ele deveria ensinar uma doutrina pura, livre de invenções humanas, porque aí já não seria um ensino íntegro. Verdadeiro, inteira, sem omitir partes desconfortáveis. Não é comum hoje em dia omitir alguns pedaços do Evangelho, como o último trecho que nós compartilhamos semana passada? Na semana passada, não, da outra vez? Aquele trecho com relação às mulheres, geralmente, na nossa cultura, ele é omitido. Tito não deveria fazer isso. Ele deveria ensinar inteiro, o evangelho inteiro, a parte que o pessoal costuma gostar e a parte que as pessoas não costumam gostar também. Ele tinha que ser um exemplo de coragem. Para ser íntegro no ensino, tem que ter coragem, diligência, fidelidade, ousadia. Além disso, sua conduta deveria ser coerente com o que ele ensinava, não pregando uma coisa e vivendo outra. Tinha que ser tudo inteiro. A doutrina, sem invenção, sem retirar coisa, e a vida dele coerente com essa doutrina. Porque isso seria um padrão de boas obras para os homens observarem como que era a vida de Tito. E aqui uma aplicação é que como é prejudicial para a igreja quando ela percebe que aquele que prega, ele não tem uma vida coerente com o que ele mesmo ensina. Ele prega no púlpito, às vezes a palavra coerente, certinha, mas a vida dele não bate com aquela palavra. Esse comportamento passa a ideia de que a palavra de Deus não tem peso e não tem relação prática com o nosso dia a dia. Ele falou bonito, tal, mas na segunda-feira é isso aí, tal, amém. A igreja percebe isso, percebe. Parece que a palavra de Deus não tem peso. O que foi falado ficou lá, fechou. Segunda-feira é outra história. Na prática é tudo diferente, né, Jorge? Na prática não dá, né? Estimula esse tipo de comportamento de pregar e não viver, estimula um comportamento religioso, onde o que é ouvido nos cultos não é levado com seriedade, considerado e aplicado para promover santificação. Então Paulo fala, Tito, no ensino, na doutrina, na hora que você estiver pregando, na sua pregação, mostra integridade, coerência. E ele diz mais, mostra integridade e depois reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Tito deveria ser padrão de reverência, tanto em seu ensino como no cotidiano, porque se era para ele ser íntegro, não era só no ensino, era a vida dele também. Ele não deveria ensinar de maneira leviana. Os irmãos sabem o que é leviano? Leviano é leve, é o contrário de peso. Ensinar de maneira leviana é ensinar como aquilo que está sendo ensinado é leve, não tem peso nenhum. Ensina como se fosse nada. E a reverência é o contrário disso. É ensinar como se aquilo que estivesse sendo ensinado fosse
a palavra do próprio Deus, porque é isso de fato que está sendo ensinado. Então, Tito deveria ser padrão de reverência, não deveria ensinar de maneira leviana, mas com peso e seriedade. Seu ensino não deveria ser cheio de piadas e gracinhas, mas como alguém que está proclamando a palavra, as palavras ditas por Deus. A sua linguagem deveria ser sadia, séria, sem corrupção mundana, nem palavras baixas. Como que uma pessoa se comporta diante de um juiz no tribunal? Vocês já tiveram a chance de observar? É com toda a reverência, não é? O advogado, todo mundo chama de senhor, de senhora, no mínimo, né? Ninguém fala palavrão, ninguém fala nada. Todo mundo fala só o que é necessário. Então quer dizer que é reverência, a gente sabe o que é reverência. É só quando a consciência fica muito cauterizada assim, que aí a gente perde todo o senso de qualquer coisa. Mas nós sabemos o que é reverência. Só que nós não queremos dar reverência mesmo. Nós tratamos a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa, como se o culto fosse qualquer coisa. E o pior de tudo é quando o pregador trata a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa também. Não deveria haver nada. Veja aqui que é reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Irrepreensível. Não deveria haver nada, tanto na forma de transmitir o ensino, no conteúdo do ensino, no caráter daquele que está ensinando, na aparência dele, porque reverência tem a ver com aparência. Você já viu como que o pessoal vai vestido lá na audiência diante do juiz? Por que será? Ó, irrepreensível. A forma de ensinar tinha que ser irrepreensível, o conteúdo irrepreensível, o caráter irrepreensível, a aparência irrepreensível, e a vida dele tinha que ser coerente com o que ele estava ensinando. Não podia ter nada nisso tudo que fosse um motivo de mancha ou mácula à palavra de Deus. Alguém que estivesse olhando esse Tito pregar, como ele se portava, os gestos dele, as palavras dele, a vida dele depois na segunda-feira, a aparência dele, tinha que olhar, ó, não vejo nada de mal aí, tá? Tá perfeito. É claro que Tito poderia ter alguma coisa escondida, tá pensando em ter algum pecado, não é isso. Não é a perfeição diante de Deus. Aqui é a perfeição diante dos homens. Irrepreensível. Não tem nada para reclamar. Esse deveria ser o ensino dele. E lembra que aqui o contexto é ele ser exemplo para os homens, para os moços, para os jovens. E como que costuma ser a pregação hoje em dia, em muitos lugares por aí? Hoje a gente escuta pregações que é cheio de piadas, não é? Tem um monte de piada, tem bastante reverência e faz coisas e gestos e pisa na cabeça do outro, no pescoço. E aquele monte de risada, não é? Risada para lá, não sei o quê. E aí, alguns versículos da Bíblia no meio aí disso tudo. Já chegamos ao ponto de ver pregadores falando palavrão. Vocês já ouviram isso daí? Eu já ouvi. Usando uma linguagem obscena. Você já ouviu? Eu já ouvi. Falando todo tipo de indecência na pregação.
querendo impactar as pessoas. É algo novo, é novidade. Ao contrário de tudo isso, a sã doutrina, o evangelho deve ser transmitido de maneira sã, séria, sem nenhum tipo de corrupção, isto é, sem ser alterada e deteriorada pelo pecado. Vale lembrar que se Tito deveria ser exemplo de todas essas coisas, significa que esse era o tipo de vida que os moços e toda a congregação deveria ter e seguir. Porque se Paulo fala para ele, ó, seja um exemplo, exemplos são para serem seguidos. Então, indiretamente, ele estava dizendo que todos os homens, toda a congregação tinha que viver dessa forma, irrepreensível, íntegro, linguagem sadia. E ele vai dar um motivo para tudo isso. Não a causa, o motivo. O fim, o propósito. Para que o adversário seja envergonhado. Interessante isso, né? Para que o adversário seja envergonhado. Quem era adversário? Quais eram os adversários? Eram todos aqueles que faziam oposição ao evangelho, ali no contexto de Creta. Eram os mundanos, os falsos mestres, lembra? Que Paulo falou bastante deles. Dos filósofos, tinha muitas ideias ali. Dos judaizantes, lembram deles? Dos judaizantes, que queriam circuncidar o pessoal. E etc. Todo mundo que fazia oposição ao evangelho, essa vida irrepreensível era para que esses fossem envergonhados. Pregar e viver de maneira exemplar faria com que todos aqueles que eram contrários ao evangelho verdadeiro fossem envergonhados, pois ficaria claro que eles lutavam contra algo bom, digno, sério, sincero, que tinha efeitos maravilhosos na vida das pessoas, que era belo, que era perfeito. Demonstraria o caráter vil e mal intencionado dos opositores do evangelho e que as suas acusações eram falsas. Eles seriam envergonhados porque eles estariam lutando contra algo bom. Era evidentemente bom. Imagine uma congregação de irmãos vivendo dessa maneira na sociedade e alguém se opor a isso, ele seria envergonhado. Que ia mostrar como ele era mau, porque a eficácia e o que o evangelho produzia, a beleza do evangelho verdadeiro estava evidente. E não foi isso que o Senhor disse? O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. E ele disse em João 3,19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ia ficar evidente que os homens não querem essa vida boa e bonita. Eu não quero. Eu me oponho a isso. Ia servir de condenação, mas aqui no caso, naquele contexto, ia servir para envergonhar essas pessoas. E também denunciaria a falta de virtudes e de frutos da verdadeira vida que vem de Deus. Por quê? Imagina os irmãos vivendo de maneira exemplar. Aquele que se opõe ao evangelho, ele está fora do evangelho. Ele não tem a graça de Deus, ele não consegue viver essa vida aqui, bonita. Ele é incapaz. E tudo o que ele falava ia ficar em descrédito, porque
se a ideia dele fosse boa mesmo, ele também teria uma vida cheia de virtudes, uma vida correta, uma vida que fosse atraente, mas eles não tinham. Então eles iam ficar envergonhados por esses dois motivos. E Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele fala disso, ele fala desses opositores. Ele diz que eles têm uma aparência de piedade, ou seja, eles parecem religiosos. Eles têm umas ideias que parecem assim, que eles estão adorando a Deus, mas negando a eficácia dela, afasta-se. Essas ideias dele, como era um falso evangelho, não tinha eficácia, não transformava a vida de ninguém. Era só uma coisa assim, mas a hora que olhava para a vida daqueles que seguiam, não era como a vida bonita e bela daqueles que criam no Senhor Jesus de verdade. Tem só uma aparência, mas a eficácia é negada. É dessa forma que os santos brilham à luz de Jesus. O mundo nos odeia, porque a luz mostra que as suas obras são más. Se nós vivermos uma vida santa nesse mundo, nós seremos perseguidos. Mas, por outro lado, irá envergonhar aqueles que perseguem. Eles vão estar perseguindo algo bom. E então ele diz assim, Paulo para Tito, você vai ser esse exemplo de boas obras, íntegro, etc., para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Está vendo que essa questão de irrepreensível é com relação ao outro, aos homens? Porque os adversários iriam ficar envergonhados, eles não teriam nada de mal para dizer ao nosso respeito. O ensino e a vida de Tito deveria ser tão exemplar a ponto de não ser possível ter nenhuma acusação verdadeira daqueles que se opunham ao Evangelho. É interessante perceber que Paulo se inclui nessa reputação. A sua tradução está igual à minha? Não tendo indignidade nenhuma a dizer, não é a respeito de Tito, é ao nosso respeito. Ele se inclui nisso daí. Como se dissesse que todo corpo pudesse ter a reputação manchada, se uma acusação verdadeira pudesse ser trazida contra Tito e os irmãos de Creta. Um só poderia manchar todo o corpo, e não é assim que acontece mesmo? Paulo tinha essa preocupação, pois já havia citado no caso das irmãs que elas deveriam ter um comportamento santo para que a palavra de Deus não fosse difamada. Muito pelo contrário, seu desejo era que a vida produzida pela fé em Jesus Cristo fosse atraente para os de fora. As boas obras que despertam ódio e oposição dos incrédulos são as mesmas que tornam o evangelho atraente para aqueles que são salvos. Aqueles que não creem, eles vão odiar a luz, as boas obras, essa vida bonita. Mas aqueles que creem, essa vida bonita irá servir de um ornamento, irá atraí-los para Cristo. Então ele termina essa sessão dos jovens e agora ele vai passar para os escravos. Quanto aos servos ou quanto aos escravos. Então vê que Paulo está passando por vários grupos de pessoas, né? Começou pelos presbíteros, depois
Ele foi para os idosos, depois ele foi para as mulheres idosas, depois foi para as moças, para os moços, e agora para os escravos. Esses, quanto aos servos, esses escravos aqui, eram aqueles homens que eram escravos convertidos. Era o nível mais baixo da sociedade da época. Eram as pessoas que eram compradas. Elas eram compradas, elas eram posse dos seus donos, como se fosse um bem. A pessoa tinha uma fazenda e 10 escravos. Era assim, 10 ovelhas, 10 escravos, era a posse dele. Essas pessoas não tinham nenhum direito, nem sobre a própria vida. Se o dono quisesse matar algum, era dele, ele poderia fazer o que ele quisesse com aquele escravo. Então, são a esses daí que Paulo vai agora dar a atenção e orientar a Tito. E era sempre uma tarefa muito difícil convencer, você pode se colocar no lugar de uma pessoa dessa? Convencer aqueles que creram no Senhor e que eram escravos. Então, o Evangelho diz para eles que eles são herdeiros do céu, que eles são filhos de Deus, que eles são riquíssimos no Senhor. Era muito difícil convencer eles a permanecer com paciência nessa pobre e baixa condição. Imagine isso. Um escravo sem direito nenhum, o pior, lá embaixo, o Evangelho diz para ele que ele é um herdeiro, um cordeiro com Cristo. Ele fala, mas como assim? Cordeiro com Cristo e eu estou aqui? Eu não tenho direito nem sobre a minha própria vida. Então, Paulo vai orientar a Tito a ensinar esses irmãos. E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, Paulo vai dizer assim, ó, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, quando o Senhor chamou essa pessoa. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Pensa você sendo um escravo ouvindo isso. Ó, você foi chamado, você se converteu, você é um escravo? Não se preocupe com isso. Continue sendo escravo. Se surgir a oportunidade de você ser livre, seja livre. Mas não se preocupe com isso. Que coisa interessante isso, não é? Vocês perceberam que não há nenhuma relação direta entre a condição de ser salvo, filho de Deus, cordeiro com Cristo, e uma posição de riqueza e exaltação aqui na terra? Deu para perceber aqui no texto? Porque se o escravo se converteu, cordeiro com Cristo, filho de Deus, filho do rei, a palavra de Deus fala, ó, continue sendo escravo aí, fique tranquilo. Não há nenhuma relação entre ser salvo e se dar bem nessa vida, ser rico, ser alguma coisa. Porque não tinha nada mais, nada do que ser um escravo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos encoraja a não se preocupar com isso. Como se a condição terrena fosse de pouca importância. E o motivo que a Escritura, dado pela Escritura, é que diante de Deus, todas essas diferenças entre os homens são como nada.
diante das realidades espirituais. São apenas arranjos temporais. Por quê? Porque o motivo que ele dá no versículo 22, o 7:22, o 21, ele fala: você se converteu, foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Isso não importa. Por quê? Ele fala, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. O Senhor te libertou. Não libertou? Quando nós cremos, nós não fomos libertos? Libertos da escravidão do pecado? Então, você sendo escravo, você é um liberto do Senhor. O Senhor te libertou. Mas, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, a pessoa é livre, creu no Senhor, ele é escravo de Cristo. Ou seja, a realidade espiritual, perto dessas realidades espirituais, a escravidão terrena não tinha valor nenhum, não tinha importância. Ou ser livre e ser escravo, tanto faz. Não é isso que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz que é escravo, livre, grego, bárbaro, homem, mulher, já não há mais. Já não há mais, não importa. E não é bem diferente da teologia da prosperidade, isso daí? Porque a teologia da prosperidade faz essa relação. Se você é um crente, filho do rei, você tem que ser rico, você tem que prosperar. Não tem como, não tem esse negócio de ser pobrezinho. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que determinar, você tem que... Mas não, a Escritura fala, você creu, escravo. Tem nada abaixo de você na escala social aí. Não se preocupe com isso, fique aí mesmo. Fique aí mesmo. Você creu no Senhor pobrezinho? Fique aí mesmo. E ele falou, ó, se pudesse tornar livre, se torne, aproveite a oportunidade, é melhor ser livre mesmo. Se aparecer a oportunidade de ganhar dinheiro e prosperar, ganhe. Mas isso não importa. Mas a pregação de hoje em dia, não. Isso importa. Porque se você é filho de Deus, você tem que ser rico. Então, é para esses daí, para os escravos que Tito tinha que orientar, os irmãozinhos escravos. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Esse Senhor não é o seu Senhor do céu, com S maiúsculo, é o seu Senhor da terra, o dono dele. Ele tinha que ser em tudo obediente. Esses escravos deveriam se colocar sob a autoridade dos seus donos, submissos em tudo. E a submissão, ela é mais vista na obediência às ordens. E principalmente quando é oposta à vontade e o pensamento daquele que deve se submeter. Pois obediência e submissão àquilo que concordamos não é a verdadeira obediência. Não é? Ah, eu me submeto, mas aí a hora que eu discordo, eu já não me submeto. Então você nunca se submeteu. Porque se submeter é obedecer. E obedecer é quando eu discordo, é quando eu não quero fazer. É quando a minha ideia é outra. Mas eu me coloco debaixo e obedeço. Então ele diz para os escravos, sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor. Efésios 6:5 diz assim, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, ou seja, os donos deles, e esses servos aqui, os escravos, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Não era para ser uma obediência fajuta,
Aquela obediência assim, que a hora que o cara vem eu obedeço, mas a hora que o Senhor fosse embora, nossa, esse homem aí tá louco, só fala cada ideia, não sei o quê. Não. Na sinceridade do vosso coração, sem ser, inteiro. De verdade, uma obediência de coração. Ele diz aqui, como a Cristo, como nós devemos obedecer a Cristo. Nós devemos obedecer a Cristo como? Com temor e tremor e na sinceridade do nosso coração. Então ele fala para os escravos que eles tinham que obedecer assim. Versículo 7, 6, 7. Servindo de boa vontade. O que é de boa vontade? Sem má vontade, não é? Servindo de má vontade. Não, de boa vontade, animado. Como ao Senhor, com S maiúsculo aqui. Não como a homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Faz diferença ser servo e ser livre? Cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Esse Senhor aqui, o nosso Senhor, é justo. Colossenses 3, 22. De novo. Vós, servos, escravos, os irmãozinhos lá, os escravos. Imagine numa reunião, vários irmãos escravos. Vós, escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, os donos deles. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. De novo, mas na simplicidade do coração. Simplicidade quer dizer com um coração honesto. Então é agradando de verdade mesmo, querendo agradar. Aí ele diz aqui, temendo quem? A Deus. A tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Quando a gente faz as coisas para o Senhor, não tem que ser de todo o coração? Não é o primeiro mandamento? E ele aplica aqui para os escravos, para servir como ao Senhor os donos deles. Fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. De novo, versículo 24. Sabendo que recebereis o Senhor o galardão da herança. E aí ele vai dar um motivo aqui. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Paulo vai dizer que, na verdade, aqueles escravos estavam, não é como se estivesse servindo a Cristo, que às vezes a gente faz isso, não. O escravo tinha que obedecer como se fosse ao Senhor, mas não é para o Senhor, é como se fosse, né, Jorge? Mas não, porque a Cristo, o Senhor, servis, é ao Senhor mesmo que você está servindo, não é como ao Senhor. Aí a coisa muda de figura, né? 1 Timóteo 6, 1. Vê como a Escritura tinha muita instrução para os escravos? Porque era difícil, irmão. Como que é difícil para nós? Como que os irmãos tinham que ensinar isso daí? Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Pensa numa coisa dessa, digno de toda honra, o dono do escravo. O escravo tinha que considerar ele assim. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. De novo, o mesmo motivo das irmãs, o mesmo motivo do comportamento dos moços,
O mesmo motivo do comportamento dos pastores e presbíteros, aqui dos escravos. Para que... Onde que eu estou aqui? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aí ele diz assim: também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Então tinha escravo que o dono dele era um irmão. Você já imaginou isso também? Ó, eu sou dono do Fernando. O Fernando é meu. Ele faz o que eu quiser. A gente é irmão em Cristo aqui na congregação. Se eu quiser matar ele também, eu mato. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu sou dono. Ele é meu, eu vendo ele também. Vou vender o Fernando para o Walter. O Walter está precisando de uns escravos lá. Vou vender o Fernando. O Walter vem. Ah, quanto que o Fernando vale? Ah, acho que vale uns R$1.000. Posso pagar parcelado? Vocês já imaginaram uma situação assim dentro da igreja? Aí ele diz assim, ó: não trate com desrespeito o irmão que é o seu dono. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ele tinha 2 motivos para trabalhar e honrar. Um, porque ele estava servindo a Deus, então estava amando a Deus e obedecendo o Senhor. E o outro, por amor ao próximo. Então, os 2 grandes mandamentos estavam aqui em operação nesse escravo. Ele tinha que trabalhar ainda mais quando o dono dele fosse um outro irmão. E em 1 Pedro 2,18, Pedro vai falar agora o contrário, ou a outra parte. Ele diz assim: escravos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Escravo, não tinha direito a nada, tinha que obedecer em tudo, trabalhar de coração, considerar o seu dono digno de toda a honra, obedecer-lhe em tudo. Se ele for um cristão, trabalhar ainda mais. E se ele for um dono perverso que fizesse um monte de maldade com ele, ele tinha que ser submisso e com todo temor ainda a esse dono dele aí. Vocês já pensaram nisso? E eu digo para os irmãos que a graça de Deus fez muitos escravos viverem assim para a glória de Deus. Muitos, muitos e muitos. Porque a graça de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E é claro que quando diz aqui obedecer em tudo, está excluído tudo aquilo que esses senhores e donos dissessem para fazer contrário aos mandamentos de Deus. Então toda a submissão funciona assim: obedecer em tudo, desde que... Então tem 2 exceções. Quando a ordem é contra algo que Deus mandou fazer, você não pode fazer isso, mas Deus me mandou fazer isso. Então, eu devo desobedecer a essa ordem desse Senhor. Ele está usurpando a autoridade de Deus. Ele não quer que eu faça, mas Deus mandou fazer.
ou ele me mandou fazer algo que Deus proibiu. É a outra exceção. O Senhor vai lá e pede para o escravo mentir. Ele não vai mentir. Porque Deus falou para não mentir. Entenderam? Essas duas regras. Isso funciona para todo tipo de submissão. Toda submissão. Seja do marido com a esposa, do pai com o filho, do dono com o escravo, do patrão, da autoridade civil, do prefeito, do presidente, do senador, quem? Do professor, vamos ver, mais autoridade, do policial, do juiz, do procurador, quem você imaginar. Pediu para fazer algo que Deus falou para não fazer, você deve desobedecer ele. Se ele proibir você de fazer algo que Deus mandou fazer, você deve desobedecer ele também. Nós vemos aqui claramente nesse texto que a autoridade ela é de Deus, ela não é dessas pessoas. E Deus investe a autoridade a terceiros. Jesus é o soberano, não tem mais ninguém soberano. Ele disse que a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Não tem autoridade para mais ninguém. Está todo mundo sem autoridade. Ninguém tem autoridade, na verdade. Jesus é o Senhor de tudo. Por isso que todos que estão sujeitos a alguma autoridade desse mundo, que eu já falei a lista deles, devem ser submissos em tudo, porque a autoridade ela é de Deus. Por isso que a gente deve submeter, porque ela não é daquela pessoa, ela é de Deus. Deus é como se Deus tivesse emprestado um pouquinho da autoridade dele para o professor, para o marido, para o patrão, para o policial. E é por isso que a gente tem que obedecer, se submeter. Lá em Colossenses 3, 22, não fala que é temendo a Deus, não é temendo ao homem, é temendo a Deus que a gente se submete, porque a autoridade é de Deus. Pois na realidade estão sujeitos, todo mundo está sujeito à autoridade de Cristo. Aquele que está investido de autoridade deve ser honrado, não porque ele em si é digno de alguma honra. O policial não é digno de honra em si. Ou que ele tenha uma autoridade que é dele mesmo. Mas porque a honra é devida a Deus e o seu poder está investido sobre aquela pessoa. Por isso que a gente honra a autoridade, porque é a autoridade de Deus, não é dela. Ela não tem honra. Só Deus merece honra, mas a autoridade de Deus está ali, como se vestisse ela. Romanos 13, 1. Vamos abrir lá. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ou seja, qualquer autoridade. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você viu aqui que mudou autoridades para autoridade? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ou seja, às pessoas. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aqui é singular, só tem uma autoridade. De novo, aí ele volta. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus que instituiu todas as autoridades. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque está resistindo à autoridade de Deus, não do policial, do marido, do juiz, do presidente da república e etc.
mas salvo aquela exceção. Ele deve ser desobedecido caso ele usurpe a sua autoridade e passe a exigir coisas que Deus proibiu. João 19:10, não foi assim que aconteceu? Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Pilatos tinha alguma autoridade dele mesmo? Não, Pilatos não tinha autoridade nenhuma. Mas de cima foi dada autoridade para Pilatos mandar crucificar Jesus. E é curioso que todo aquele que é investido de autoridade de Cristo é colocado numa posição de servo de Cristo para fazer a sua vontade. Ele é autoridade, mas agora ele é servo. Porque no versículo 4 de Romanos 13 fala assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Agora ele está prestando um serviço para Deus. O presidente da República, o policial, ele deve ser obedecido. Nós temos que nos submeter, mas eles são servos de Deus quando são investidos de autoridade. Todo trabalho deve ser feito de coração, com boa vontade, pois na verdade é ao Senhor que servimos, não é como ao Senhor, é ao Senhor que servimos. O cristão, ele não participa de greve. Você já viu crente participando de greve? O cristão, ele não participa de greve, de motins, de rebelião, de qualquer tipo de revolução, de levante contra autoridades. O cristão nunca deve fazer isso. Mesmo se ele for um escravo de um senhor perverso, ele deve obedecer a ele em tudo. E não se preocupar com isso, como disse Paulo. Se der para conseguir a liberdade, consiga. O cristão tem apenas o direito e dever de não obedecer às ordens para fazer o que Deus proibiu e não fazer o que Deus mandou. Vocês lembram de Daniel na Babilônia? E os amigos dele? Como que Daniel procedia na Babilônia? Vocês lembram? Ele era um homem muito capaz, Deus deu a ele bastante instrução, e ele era muito fiel, e ele foi fiel a todos os reis que passaram ali. Ele era um servo fiel, obediente em tudo, fazia tudo. Mas chegou um dia que o rei da Babilônia falou que não poderia mais orar, não é verdade? E aí o que Daniel fez? Continuou orando. Era uma ordem que devia ser desobedecida. E ele desobedeceu. Os amigos de Daniel também, junto com ele. Mas um belo dia chegou uma ordem que era para se dobrar diante de uma estátua. O que eles fizeram? Desobedeceram. Um impediu ele de fazer algo que Deus mandou, e o outro mandou fazer algo que Deus proibiu. Então eles desobedeceram. E geralmente, quando se desobedece uma autoridade perversa, você acaba indo para a cova dos leões ou na fornalha. É isso que acontece. E aí, os amigos de Daniel falaram: se Deus nos livrar, beleza. Se eles não nos livrar, saiba que nós não vamos adorar a sua estátua. Se você me demitir, tudo bem. Se você não me demitir, também beleza. Saiba que eu não vou fazer isso. Foi isso que eles fizeram.
Vou dar um exemplo bem prático. Qual deve ser a nossa resposta a uma solicitação de horas extras onde a gente trabalha? Se a hora extra impedir alguma coisa que Deus mandou fazer, devemos negar essa hora extra. Falar, não posso fazer essa hora extra. Porque Deus me mandou cultuá-lo regularmente e esse é um horário que eu cultuo ao meu Deus. Então não posso. Agora, se a hora extra não vai impedir a gente de fazer nada que Deus mandou, faça a hora extra. Devemos aceitar e fazer a hora extra quantas pedirem, desde que não impeça eu de fazer algo que Deus mandou. Deus mandou eu cuidar dos meus filhos. Deus mandou eu ler a Bíblia. A palavra de Deus fala para eu orar. A palavra de Deus fala para eu instruir a minha esposa, instruir os meus filhos. A palavra de Deus fala para eu estar com os irmãos. A palavra de Deus fala para eu congregar. Se a hora extra me impedir, não posso. Não posso. Se não impedir, faça um monte de hora extra. Trabalhe de coração, obedecendo em tudo, honrando o seu Senhor, querendo que a hora extra dê certo, que o trabalho termine, que o produto seja entregue, que a produção seja feita. Vamos lá, animando os outros, vamos trabalhar. Mas chegou na hora que vai impedir o mandamento de Deus aqui, eu já não posso. Você pode ser jogado na cova dos leões e na fornalha ardente 7 vezes mais. Aquela promoção que você iria ganhar, esquece. Mas Paulo falou para os escravos, não se preocupe com isso. Se você vai continuar peão de fábrica porque você teve que desobedecer a seu chefe, não se preocupe com isso. Estou acabando, irmãos. Só mais um pouquinho. E mais, ele fala para os escravos, dando-lhe motivo de satisfação. O escravo deveria dar... E lembrando, irmãos, escravo não era igual a gente lá de CLT, carteira assinada. Sempre lembra bem de quem Paulo está falando aqui. Dando-lhe motivo de satisfação. O escravo deveria dar todo motivo de satisfação ao seu dono, principalmente pela sua prontidão em obedecer suas ordens. Algumas traduções trazem sendo-lhes agradáveis ou tomarem a iniciativa de agradar-lhes. Não aquele escravo assim que fica lá, assim, só faz a hora que manda, né? Vai lá. Não. Proativa. Aquele que está querendo agradar o seu dono. Apesar do dono poder matar ele, fazer o que quiser, vender ele por R$500, iniciativa de agradá-lo. Por quê? Está servindo a Deus. Não é como a Deus, é a Deus. Aí ele diz, não sejam respondões. O respondão é o contrário da submissão, não é? É contradizer, retrucar uma ordem. É o oposto da obediência, submissão e honra. Faz aquilo lá. Eu não, faz você. Não é? Faz aquilo. Não, não é minha função. Isso é o respondão. Dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, o que é o contrário de furtar? Deem prova de toda a fidelidade. Paulo fez um contraste de furtar e dar prova de fidelidade. Não tem uma posição neutra. Ó. Não furtar é só eu não furtar, fico lá quieto. Não. Não furtar é dar prova de toda a fidelidade.
É uma pessoa que dá prova para o seu senhor que ele é totalmente confiável. Você pode colocar isso aqui na minha mão que eu não vou furtar de você. E dar provas disso. Efésios 6,6 diz assim para os escravos: não servindo à vista, só a hora que o dono dele estivesse olhando, como para agradar aos homens, mas como escravos de Cristo. Você viu como que era para servir? Como escravos de Cristo, não escravo do homem lá. Fazendo de coração a vontade de quem que está em Efésios 6,6? É a vontade lá do Senhor, do dono? Não. A vontade de Deus. Um escravo, ele poderia ser treinado. O escravo não ficava só fazendo coisas inúteis. O escravo, ele era treinado para assumir posições de relevância. Ele podia ser ter autoridade sobre vários escravos. Ele podia gerenciar vários negócios do dono, fazendas ou alguma coisa, algum comércio. Eles eram treinados e colocados nessas posições. E eles podiam facilmente furtar o seu senhor. Não tinha WhatsApp, não tinha câmera de vigilância do Alan lá, não tinha. O cara podia furtar facilmente. Mas a graça nos ensinava os irmãos escravos a eles serem pessoas confiáveis, a ponto de seus donos colocarem eles nessas posições. Quando enganamos, enrolamos, fingimos que estamos trabalhando, quando recebemos por um trabalho fazemos menos, faltamos ao trabalho por motivos irrelevantes, etc. A lista é grande. Estamos furtando aqueles que têm autoridade sobre nós. Mas há um negócio interessante aqui. Imagine um escravo ou um trabalhador que a graça de Deus o capacitou a viver uma vida dessa daqui. Obedecendo em tudo, honrando o seu Senhor, tomando a iniciativa de agradá-lo, se mostrando totalmente confiável. Que mais? Não sendo respondão, não furtando, dando motivo de satisfação, servindo de coração, servindo realmente querendo que o seu Senhor prospere. Eu quero que ele fique rico mesmo. O que você acha que vai acontecer com um funcionário desse? Para os irmãos que têm empresas aí, o Walter, o Alain, Paulinho. Se você achar um funcionário desse, Paulinho, o que acontece com esse rapaz aí? Coisa interessante, né? E a palavra de Deus diz em Romanos 13:3, quando ele está falando da autoridade, ele fala assim, ó, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem. E o que vai acontecer aqui? E terás o louvor dela. E terás o louvor dela. É simples assim. Daniel não viveu desse jeito aqui? Onde que ele trabalhava? Na corte do rei. Na corte do rei. Ele era escravo lá. Ele foi levado porque ele era sábio e tudo mais, mas lá na Babilônia ele não era, né, um nativo. Mas ele viveu de uma forma que no final ele estava na corte do rei. Por quê? Aquele que vive dessa forma aqui, se tudo for na normalidade, ele vai acabar tendo o louvor da autoridade.
confiável, honesto, que procura agradar o superior em tudo, respeita a autoridade, obediente, faz o trabalho com excelência, normalmente ele receberá o louvor e recompensa daquele que o contratou. Geralmente, se a pessoa apresentar 10% disso daqui, é esse daí que vai ser promovido, que vai melhorar na empresa. É ou não é? Você sabia que até os escravos, se ele vivesse assim, ele podia ser colocado numa posição muito mais confortável do que ele estava. Ele, inclusive, poderia conseguir a sua liberdade, ele mesmo comprar a sua liberdade. Agora, o respondão, ele ia acabar chicoteado, ele ia morrer, iam matar ele. É assim. Porque é isso que a Escritura fala. Você não quer temer a autoridade? Faz o bem, você vai ter o louvor dela. Só que se você não fizer o bem, você não vai ter o louvor dela. É claro que tem exceções, existem os senhores perversos, tem de tudo. Você pode ser demitido num desses casos que a gente conversou, que a gente falou, mas, via de regra, é isso que vai acontecer. E para finalizar, qual que era o motivo de tudo isso? Ou o fim, né? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. O propósito e fim dessa conduta cristã era que a doutrina de Deus, o evangelho de Cristo, fosse ornado, tornado atraente. Lembra do ornamento? A gente falou que antigamente falava, isso aí não está ornando não, né? É que não estava combinando, estava destoando assim, né? Um ornamento não tem beleza em si, quando está sozinho. Na verdade, um ornamento é utilizado para realçar e destacar a beleza de algo. Que grande privilégio foi concedido por Deus àqueles que estavam na posição mais baixa da sociedade. Você imagina o privilégio que foi dado para um escravo? Que ele poderia ornar ou enfeitar, ele poderia destacar a obra perfeita do nosso Salvador, ele poderia colocar ela mais atraente. Um escravo poder fazer isso? Um escravo poderia, com a sua conduta, enfeitar a mensagem da salvação. Tem algo mais belo que a mensagem da salvação? O escravo poderia ornar a mensagem da salvação com a sua conduta. Ele podia ornar as boas notícias de Deus para com os homens com o seu serviço escravo. Imagine um ornamento para a obra perfeita de Cristo, um escravo. Eu ornei com a minha conduta a doutrina de Deus, o meu Salvador. Eu fiz ela se tornar atraente aos homens. Um crente vivendo uma vida exemplar e santa é a prova visível para o ímpio que a mensagem do Evangelho, que ela diz que liberta do poder do pecado e santifica, que ela realmente liberta do pecado e santifica. O Cristo que é pregado por nós pode ser visto em alguma medida em nós mesmos. A palavra que eu estou falando, ela é enfeitada com a minha obediência. Pois todos os comportamentos que estão sendo encorajados aqui pelo apóstolo Paulo são, em essência, a expressão da vida de Cristo. É a vida eterna, é a vida nova, é o novo homem. Jesus Cristo é o moço sensato, não é?
Ele é o padrão de boas obras que Paulo pediu para Tito ser. Ele é o pregador íntegro. Jesus nunca mudou uma vírgula. E tudo que ele falava, ele vivia. Suas palavras eram puras, sábias. Ele é o escravo obediente que agradou o Pai em tudo. Viver dessa maneira é impossível para aquele que está fora de Cristo. Nem mesmo é possível ajustar a nossa vida com a nossa força natural. É necessário nascer de novo. É necessário a graça de Deus nos conceder vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Ficar maravilhado com a beleza da sua santidade e receber o poder do Espírito de Cristo para crescer nessa vida que é Ele mesmo. Ele mesmo em nós. Cristo na vida de um escravo fazia dele capaz de viver desse jeito. E também pode fazer eu e você capazes para a glória de Deus. Amém?